O tema da nossa live de hoje vai ser autossabotagem. E eu estudei um pouco mais para poder trazer esse tema para vocês. E eu gosto muito tanto de PNL quanto de neurociência, né? Vocês sabem. E aí eu fui entender, segundo a PNL, segundo a neurociência, o que é a autossabotagem. E na PNL, a gente sabe que todo comportamento, ele tem uma intenção positiva. E a autossabotagem nada mais é do que um comportamento sabotador, para te afastar de algo. Que daí já entra a neurociência que explica, né? Por que então que eu crio um comportamento sabotador que tem uma intenção positiva de me proteger, né? Alguma intenção positiva tem esse comportamento sabotador. Mas por que então eu crio esse comportamento sabotador? Para me proteger. Porque, segundo a neurociência, a autossabotagem, ela é um comportamento que o nosso cérebro tem para nos proteger. O nosso cérebro ele não quer gastar energia. Ele quer nos proteger e ele quer fazer coisas no automático. Então, ele não quer demandar muito esforço também, sabe? Além de querer nos colocar num lugar de proteção, de segurança, ele quer fazer as coisas que demandam menos esforço possível. E aí, esse comportamento sabotador, ele vem quando o nosso cérebro encontra algo muito familiar, como algo que já aconteceu no nosso passado, por exemplo, entende? Então, eu gosto até de ler aqui. O cérebro detecta uma situação parecida com uma experiência passada de dor. Ele ativa um modo de autoproteção, mesmo que isso sabote o seu progresso. A repetição de padrões negativos, como procrastinação, fuga, medo de se expor, fortalece circuitos neurais limitantes. E o cérebro que busca economizar energia vai repetir esse caminho automaticamente. Além disso, ele valoriza a familiaridade. O nosso cérebro valoriza a familiaridade. Ele prefere continuar em um lugar desconfortável, mas conhecido, do que se arriscar de novo, que é incerto, mesmo que melhor. Então é por pura proteção que a gente se sabota. Eu e você, por pura proteção, o nosso cérebro adota comportamentos sabotadores para nos proteger de passar pelo desconforto que a gente já passou na vida quando a gente tentou, na nossa infância, ser disruptivo. Ele busca agir automaticamente. Quando a gente, na nossa infância, quando a gente tentou passar por uma situação onde a gente foi querer vencer algo, onde a gente foi... Eu vou trazer um exemplo que tá vindo aqui na minha cabeça, tá? De que aconteceu comigo. Quando eu era criança, eu era muito tímida. E aí eu fui fazer uma apresentação na frente da sala. Eu acho que era o quê? Segunda série. Eu era mais nova que a Alice. A minha mais velha tá com 8, eu devia ter 7 anos. E fui fazer uma apresentação na frente da escola e eu passei mal na frente. De tanta vergonha que eu tava. E aí, então, o que acontece? Todas as vezes que depois... Mas assim, todas as vezes que depois disso eu estava numa situação de me apresentar, de falar para mais pessoas, eu procrastinava. Eu me autossabotava. Eu queria fugir daquela situação. Eu não queria enfrentar aquela situação, entende? Então, é um comportamento, segundo a PNL, é um comportamento que tem uma intenção positiva. E aí, nesse caso, segundo a neurociência, o nosso cérebro quer nos proteger, quer gastar menos energia, ele vai lá e sabota. Mesmo que isso nos afaste do nosso progresso, mesmo que isso sabote também o nosso progresso, entende? Então, é importante a gente saber que a autossabotagem ela é só um comportamento. E o que a gente tem que fazer é ir nessas causas, entende? E nessas causas, o que faz, né? Qual é o que o nosso cérebro está nos protegendo? Que esforço ele não quer fazer? O que ele entende como proteção? Por que se eu tentar arriscar nisso aqui, meu cérebro vai me fazer fugir para cá, entende? E a gente tem que educar o nosso cérebro mesmo, porque o nosso cérebro não tem juízo de valor, ele não faz juízo de valor. Ah, não, peraí, mas deixa eu trazer conforto para a Bruna aqui, ela se apresentar em público, porque isso vai trazer benefícios para ela. Não, nosso cérebro não faz isso. Ele quer nos proteger e demandar menos esforço. E ele gosta de coisas repetidas. Ponto.
Ponto. Quem tem que fazer algo a mais, quem tem que entender isto, como funciona o nosso cérebro, somos nós mesmos. Entende? E aí a gente tem que fazer o negócio acontecer, desenrolar a partir daí. Então, sim, a gente vai ter que se colocar em situações de estresse, a gente vai ter que se colocar em situações de desconforto. Eu sempre trago isso aqui. O desconforto gera mudança. O desconforto vai te levar a um prazer no futuro. É passar pelo desconforto agora que vai fazer a gente chegar nos lugares onde a gente quer chegar, nos lugares onde a gente sonhou chegar, entende? Então, a autossabotagem nada mais é do que o nosso inconsciente tentando proteger a gente, mesmo que isso nos prejudique. E a boa notícia é que com consciência a gente consegue mudar lá com constância, né? Com vontade, entendendo que o processo não é fácil, tá? E aí você pode me perguntar, mas por que eu não consigo sair disso, Bruna? Tem alguns motivos. Por que você não consegue sair disso, desse ciclo de autossabotagem? Primeiro, número 1, porque você não sabe quem você é, de verdade. Quem é você de verdade? Número 2, você não sabe o que você quer. E aí você acaba aceitando o que os outros querem que você queira. E isso tem total ligação com o item número 1. Número 3, nós todos cultivamos algumas crenças limitantes disfarçadas de bom senso. Já parou para pensar nisso? Algumas crenças que fazem com que a gente, de fato, não se arrisque. E a gente acaba alimentando esse comportamento sabotador. Por exemplo, o que eu falei para vocês? Que eu sou tímida. Sempre fui muito tímida. Então, quando eu ia me apresentar, eu já chegava com medo. Porque eu já tinha a crença de que eu era tímida. Já tinha colocado na minha cabeça que eu era tímida. Entende? Hoje em dia, eu já não sou mais ok com essa crença. De vez em quando eu não me pego verbalizando ela. Preciso trabalhá-la novamente todas as vezes que eu verbalizo isso, entende? E as nossas crenças vão ditar o quê? Os nossos comportamentos. Ou seja, as nossas crenças são um prato cheio para a nossa autossabotagem. O que isso significa? Que nós mesmas, com as nossas crenças limitantes, continuamos dando material para um comportamento sabotador. Esse é só o terceiro, faltam mais 2. Número 4, você não quer ir contra os seus valores e os seus princípios. E existe uma pequena diferença entre valores e princípios. Eu já vou conversar sobre isso com vocês. Segura aí que mais pro final a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Número 5, os seus vícios emocionais, que acabam acontecendo justamente por conta das coisas que aconteceram na nossa infância e das crenças que nós acumulamos ao longo da nossa vida. E Bruna, que raios são vícios emocionais que acabam se tornando vícios comportamentais? Medo de reprovação e necessidade de aprovação, vocês já me escutaram falar sobre isso aqui, né? Culpa, medo, fuga, orgulho, entre outros. E são muitos vícios emocionais. Reclamação, crítica, enfim. E até um comportamento sabotador, ele acaba se tornando um vício emocional. Pessoas que se comportam muito de uma maneira específica, esses vícios emocionais acabam se tornando um comportamento sabotador. Então são essas 5 coisas que, ao meu ver, e segundo os meus estudos, nos fazem nos sabotar e não conseguir sair desse ciclo de sabotagem. E aí, na questão de você sabotar para você não saber quem você é, eu quero te provocar mesmo, te fazendo algumas perguntas a respeito disso. Existe uma inconsistência entre quem de fato você é e alguns outros quens, algumas outras vozes que você escuta. Eu e você, tá? Que nós escutamos na nossa mente. Porque tem quem nós somos, que é quem Deus nos fez para ser. Tem quem nós queremos ser. E isso é tão distante. Quem eu quero ser? O que eu quero me tornar? Aquele quem, de repente, de uma profissão, aquele quem de uma atitude, um comportamento, uma identidade mesmo. Eu quero me sentir uma pessoa, eu quero saber que eu sou uma pessoa daquela forma, entende?
quem você sente que é e você não gosta. Então tem aquele então, nosso lado sombra, sabe? Quem você sente que você é no fundo, que não é nem quem Deus fez para você para ser e nem quem você gostaria de ser. É algo aí nesse meio do caminho que você ainda não gosta tanto. Quem você dá conta de ser, sabe? É a lei do mínimo esforço. Cara, eu dou conta de ser isso hoje. Eu dou conta de ser tal coisa, com o estilo de vida que eu tenho, com a profissão que eu tenho, com o salário que eu ganho, com a vida que eu tenho hoje, que eu conquistei. Eu dou conta de ser o quê? De ser quem? E 5, quem as pessoas esperam que você seja. Existe muita influência externa e a gente luta muito contra isso hoje em dia, né? Mas só o lutar contra também já não é legal, né? Só esse termo, lutar contra, não é muito bom. Mas existe uma expectativa do mundo com relação a gente. O que as pessoas querem que você seja? Então entende que existem muitas coisas que podem nortear a nossa identidade e que têm interferência, são muitas vozes externas que acabam impactando na nossa identidade, que tem quem Deus nos fez para ser, de fato. Qual é o seu propósito? Quem é você? O que você sempre sonhou? Sabe? Quando não tem ninguém, quando você fecha os seus olhos e você escuta só o som da natureza, quem é você? O que pulsa dentro de você sobre quem você é? Quem você gostaria de ser? Quais são seus sonhos? Quais são seus objetivos? Quais são as características mais importantes de uma pessoa, da pessoa que você gostaria de ser? Você já identifica isso em você? O 3 é quem você sente que é. Aquele seu lado sombra. Cara, às vezes eu ainda sinto que eu sou uma pessoa tal. Às vezes eu ainda sinto que eu sou uma pessoa crítica, ainda sinto que eu sou uma pessoa irritada. Eu ainda sinto que eu sou tal coisa. Quem você dá conta de ser, que é o mínimo esforço. Cara, eu quero ser aquilo lá, mas tá tão, tão, tão distante, hoje eu só consigo dar conta de ser isso. E que as pessoas esperam que você seja. Essa inconsistência entre todos, existe uma inconsistência entre todos esses quens, né? As expectativas e quem de fato você é, e quem você gostaria de ser, e quem Deus te fez para ser. Essas inconsistências acabam aumentando esse comportamento sabotador. Por quê? Você se vê na pele de uma pessoa que você não é. E ela te faz ter atitudes baseadas em quem você acha que é, em quem você dá conta de ser. Mas ao saber que você quer ser alguém diferente, você se percebe com comportamentos sabotadores. Entende? Então você é uma pessoa, mas vive num contexto diferente de quem você é. Ou seja, você ainda está em ambientes que te puxam para ser a pessoa que você já foi um dia, mas que você não quer mais ser. Isso é autossabotagem. E aí eu vou te trazer um exemplo. Ah, Bruna, eu quero ser uma pessoa que tem mais relacionamento com Deus. Ai, Bruna, eu quero ser uma pessoa que tem hábitos mais saudáveis, que tem comportamentos mais saudáveis. Eu quero mudar um hábito de, só sair para comer o tempo todo, sair para beber o tempo todo com os meus amigos, sabe? Eu queria estar em ambientes mais onde, ao invés de sair para comer, para beber, a gente saia para fazer um esporte, uma caminhada, jogar um jogo legal, tá? Mas talvez essas ainda não sejam as expectativas dos seus amigos. E por necessidade de aprovação ou por medo de reprovação, você não se posiciona, não comunica para os seus amigos isso. E como não é o objetivo dos seus amigos, eles continuam fazendo o quê? Indo para esses lugares. E quando eles te convidam, porque você é uma pessoa super agradável e serve para estar nesses ambientes com eles, eles te convidam para ir para onde? Pro barzinho. Para ir para onde? Para churrascaria. Para ir para onde? Para pizzaria em plena quarta-feira. E aí você tá lá, tentando ser uma pessoa diferente, mas com comportamentos antigos, com comportamentos ainda viciados. E
por uma falta de posicionamento ou por uma falta de clareza do que você de fato quer, você ainda continua vivendo aqueles ciclos. Eu dei aqui esse exemplo, mas isso cabe para qualquer área da sua vida que seja a área onde você percebe que você está se sabotando. Então, eu quero ter mais relacionamento com Deus, eu quero ir para a igreja, mas eu não quero ir sozinha. Tá, mas os seus amigos, eles querem a mesma coisa que você? As pessoas que você está andando, elas querem a mesma coisa que você? Ou você ainda não tem um ciclo de amigos, de uma turma que curte as mesmas coisas que você, que quer ter esse mesmo objetivo que você, de ir para a igreja e tudo mais? Então são essas coisas que vão fazer você continuar caindo nesse comportamento sabotador. É a diferença entre quem você quer ser e quem você de fato sente que você é ainda hoje. E aí, eu preciso te contar um endless loop que eu criei aqui da autossabotagem. Porque acontece? Quando a gente... Isso aqui é o looping, uma espiral para baixo de um comportamento sabotador. O que acontece? Quando a gente sente medo, cara, Bruna, putz, mas como é que eu vou me posicionar para os meus amigos? São os meus amigos desde sempre, ou então são os meus amigos de agora, porque vocês já sabem que os seus amigos da infância são da infância, né? Você tem que ficar lá, na infância. Alguns deles vão crescer com você, outros vão continuar na infância. Beleza, mas eu tenho medo de me posicionar com esses amigos ou com os meus amigos novos, e aí eu prefiro não falar nada. Vamos ver como é que fica. Então, o medo te leva a procrastinar. E quando você procrastina, o que você sente? Culpa por ter procrastinado. E aí você fica nesse looping. E em algum momento desse looping, você vai sair dessa espiral, ele vai trazer um outro comportamento, que é o orgulho. É o orgulho. E aí você sente medo, que te leva a procrastinar, que te leva a se sentir culpa, que te dá mais medo, que te faz procrastinar mais, que faz você sentir culpa. E aí, em algum momento, você tá tão ferida, tão doída, tão magoada, que você faz o quê? Sobe os muros do orgulho. Para proteger uma ferida. Para proteger você mesma. Para se proteger. E você acha que está se protegendo. Só que, no fundo, você não está se protegendo coisa nenhuma. Você está só tendo um comportamento sabotador. Você está só se distanciando mais de realizar as coisas na sua vida, de se tornar a pessoa que você quer ser, que é aquela pessoa mais alinhada com quem Deus te fez para ser. Só porque você ainda não consegue se posicionar na vida para as pessoas e fazer com que você saia, e para você mesma, e fazer com que você saia de um comportamento de procrastinação. Mas agora não vamos trazer só consciência, não é mesmo? Como sair disso? Como sair disso? A gente vai olhar para aqueles 5 itens e vai trabalhar cada um deles. Então, se você não sabe quem você é, você tem que diferenciar bem quem Deus te fez para ser. Quem é você? Na sua essência. No seu... Lá no documento do carro, sabe? Documento do carro, o que tá lá? Quem é você? Quem Deus te fez para ser? Você é a imagem e semelhança do Criador. Deus te fez para ser governante. Então, primeira dica que eu te dou aqui é: faça as pazes com Deus. Não é balela esse papo de espiritualidade, não. Não é balela esse papo de que Deus te fez. Não é balela, não é papo de religioso isso, não. Entenda quem é você e quem Deus te fez para ser. Vá para a Bíblia e depois eu posso até compartilhar com vocês alguns versículos que vão te ajudar a ter mais clareza sobre quem você é, de fato, de verdade. Quem você quer ser? Ainda dentro do primeiro item, tá? Identidade. Quem é você? Entenda quem você é em Deus. Quem você quer ser? Quais são as características da pessoa que você quer ser? Quem você quer se tornar? Não caia na armadilha da comparação. Não queira ser quem a amiguinha é, quem a amiguinha bem-sucedida é. Não queira, não caia na armadilha da comparação. Livre-se disso. Entenda muito bem
A diferença entre modelagem e comparação. E se você ainda se percebe caindo em comparação, pare de modelar pessoas agora. Volte-se para dentro. Para dentro. Estamos num momento muito perigoso, especialmente das redes sociais, onde as pessoas estão se comparando demais. E não pessoas invejosas, tá? Não tô falando assim, ai, eu queria ser a fulaninha. Não, mas às vezes a gente cai no erro de modelar alguém que já tem o sucesso que a gente quer. Deixa eu perceber, deixa eu entender o que essa pessoa fez para chegar lá. Só que no meio do caminho a gente se pega se comparando de novo. Então, se você ainda cai nisso, não é momento de você modelar ninguém. Você tem que modelar quem Deus fez você para ser. Então, volte-se para dentro e entenda quem você é e o que você quer ser. Você, às vezes, sonhou em ser mãe, sonhou em casar. Aí hoje você é casada, é mãe e tá lá, com crise de identidade. Por quê? Tá se comparando. Por quê? Porque ainda não está como você gostaria que fosse. Por quê? Você está esperando demais do outro que faça algo para você, por você, que venha te resolver os seus problemas. Não, é você voltar para dentro. Quem você quer ser. Quem você sente que é e que não gosta. Quais são suas sombras? Verbalize isso para você mesmo. Olhe e fale, cara, eu ainda percebo que eu sou tal coisa e eu não gosto de ser isso. Acolha-se, respeite-se. Não brigue com você mesma. Não caia também na armadilha de tentar brigar, lutar. Não lute contra as suas sombras. Não lute contra os seus monstros. Não lute contra. Acolha, acalme-se. Dê nome aos sentimentos. Cara, a gente fala isso para criança. As crianças estão aprendendo isso na escola. Dê nome aos sentimentos. O que você está sentindo? Frustração. O que você está sentindo? Tristeza. O que você está sentindo? Raiva. Dê nome aos seus sentimentos. Nós somos adultos, meu bem. Se a criança tem que dar nome ao sentimento, quem dirá nós? Entende? Não se julgue e coloque-se num movimento desconfortável, mas em movimento. Coloque-se em movimento. Quem você percebe que você é? Cara, eu estou percebendo que eu sou isso. Estou percebendo que eu sou impulsiva. Estou percebendo que eu tenho um comportamento de descontar minha frustração na comida. Entende? Acolha-se e coloque-se num movimento desconfortável. A gente começou falando sobre isso aqui, de desconforto. O desconforto é necessário para a gente sair de uma zona de conforto. Não tem como sair de uma zona de conforto sem passar por um processo desconfortável. Alguns processos são mais rápidos, outros são mais demorados, mas são necessários. Beleza? Quem você dá conta de ser? Cara, hoje eu percebo que eu sou tal pessoa, que eu dou conta de ser isso, que eu dou conta de fazer isso, mas eu preciso aumentar aqui o meu grau de esforço. Eu preciso ser uma pessoa um pouco diferente hoje. E não é assim, cara, ontem você não fazia nenhuma atividade física, hoje você vai correr meia maratona. Não vai, cara. Coloque-se no movimento desconfortável, entende? E do quem você dá conta de ser, aumente o sarrafo. Confia mais em você. Confia mais em você. Você dá conta. Você consegue. Agora você sabe que é só um comportamento te sabotando, é só o seu cérebro te sabotando, mas ele não quer que você se sabote. Ele só quer que você não gaste esforço. Você tem que contar pro seu cérebro que é isso que você quer. E que fazer isso é seguro. Seu cérebro precisa aprender que agir da forma como você quer agir agora é mais seguro. E 5. Quem as pessoas esperam que você seja? A necessidade de aprovação. Aqui existe uma necessidade da gente ser ecológico para entender o que é a projeção daquelas pessoas sobre a nossa vida, o que elas esperam que a gente seja totalmente transformada e elas querem nos controlar e nos moldar e tudo mais. E quem de fato nós precisamos ser para conviver em sociedade. Então, assim, meu marido tem expectativas com relação a mim, as minhas filhas têm expectativas com relação a mim, a minha mãe tem expectativas com relação a mim. Essas expectativas eu preciso ouvir com atenção. Né? Deus tem expectativas com relação a mim, eu preciso me comportar de uma maneira diferente em muitas situações da minha vida. Então, existe uma diferença, a gente tem que ser muito ecológico e entender o que é um peso das pessoas querendo nos transformar e o que é uma expectativa de uma identidade, de comportamentos que nós precisamos ter para conviver.
beleza? Somos adultos, vamos diferenciar bem isso, essa questão dessa identidade. Então, esse é só o primeiro item. Esses nossos 5 quens, eles são só do primeiro item, do que você vai fazer para conseguir sair disso. Diferenciar bem quem você quer ser, quem você sente que é, quem você dá conta de ser e quem as pessoas esperam que você seja. Item número 2. Tenha os seus objetivos muito bem definidos. Cara, a gente sempre volta. Inevitavelmente a gente volta para isso. E o que é importante aqui? Não julgue seus sonhos. Ai, nossa, mas eu vou fazer quase 40 anos, eu quero isso, isso é tão... Isso era para quando eu tinha 20 anos. Não julgue seus sonhos, eles existem. Anote todos eles. E depois você vê quais você vai transformar em objetivos. Porque quando eles estão todos aqui só no plano mental, vira bagunça. Vira bagunça. E aí você não faz nenhum nem outro. Eu lembro, quando eu trabalhei como representante de laboratório, foi extremamente frustrante para mim, tá? Essa é a profissão da minha mãe até hoje. Há, acho que mais de 40 anos. Minha mãe ama fazer isso. Isso é a profissão da vida dela. E eu falei, se minha mãe ama tanto isso, ela se dedica tanto para essa profissão, eu vou amar fazer isso também, né? Beleza, tava eu lá nos meus 20 anos, fui ser representante de laboratório. Entrei num laboratório que eu falava para 7 especialidades de médicos diferentes sobre 30 tipos de produtos. E eu falei, beleza, eu vou dar conta, minha mãe consegue. Mas a minha mãe já estava num patamar que ela falava para uma especialidade e alguns produtos, né? Mas ela tinha passado por isso também, tá? E aí eu falei, eu vou dar conta. E aí, de repente, eu estava lá. Eu saía do ginecologista falando de anticoncepcional, entrava no pediatra falando de xarope para tosse, depois eu ia falar com um neuro sobre medicamento para, enfim, especialidade de neuro, que eu nem lembro o nome dos remédios. Cara, era muita coisa e não tinha uma coisa específica, entende? Para mim não estava funcionando. Eu não me desenvolvi bem naquela profissão, porque para mim era muita confusão mental. E, obviamente, naquela idade eu não tinha maturidade para conseguir entender quais eram os mecanismos que eu precisava para conseguir estudar bem a respeito daquilo. É plenamente possível isso acontecer. Hoje em dia existem, inclusive, vários representantes que fazem isso, mas naquela época eu não tinha a ferramenta necessária para conseguir estudar sobre aquilo. Então, o que eu estou trazendo essa história para você? Para você conseguir trazer isso para os seus objetivos. Não adianta você ter 30 objetivos diferentes para 7 áreas da sua vida diferentes, né? Trazendo aqui exatamente os números que eu tinha lá, e você não colocar isso no plano. Se fica só na sua mente, você vai sair de um olha lá, na minha saúde eu queria pesar tanto, puta, então, mas na maternidade eu queria viajar pra Disney esse ano. E aí fica só no queria, e no plano mental tá uma bagunça interna, sendo que é só você sentar e organizar. Organize os seus planos, os seus objetivos, escreva. E aí, Abacuque, eu amo Abacuque, porque lá está escrito, escreva os seus objetivos em tábuas, para que mesmo quando você estiver longe, você possa ler e não se esqueça de quais são os seus objetivos, entende? Então, não julgue os seus sonhos, as suas metas. E se tiver interdependência, posicione-se amorosamente e traga as pessoas com você. Cara, eu sou casada, eu tenho 2 filhas. Não dá para eu simplesmente falar assim, cara, amanhã eu vou realizar meu sonho de fazer missões na África, eu vou ficar 6 meses lá. Eu desestruturo a minha família se eu fizer isso. Se você tiver objetivos, sonhos, metas que tenham interdependência, comunique a sua família. Traga a sua família para fazer esses planos com você. Traga eles para perto de você. Entende? E bom, esse meu sonho de fazer missões na África, eu vou deixar para daqui a alguns anos. Eu tenho 2 filhas pequenas, eu não vou sair 6 meses de casa e ficar, por mais que seja um ato muito altruísta, não cabe na minha vida hoje fazer isso. Entende? Então, não julguei, ele continua sendo, esse sonho continua existindo. Ele só está adiado. Ele vai ser em algum outro momento, daqui a alguns anos. Talvez até elas venham comigo. Talvez até meu marido venha comigo. Ele está em outro momento. Mas para agora, eu quero fazer uma viagem, Bruna. Nossa, esse ano eu quero viajar. Eu quero viajar para as Maldivas, Bruna. Tá legal. Seu marido sabe disso? Sua esposa sabe disso?
Vocês criaram um planejamento para isso ou tá só no plano mental? Escreva os seus objetivos. Porque é muito comum vir um comportamento sabotador se você não tem lá um objetivo traçado, bem definido. Cara, eu quero ir para as Maldivas, mas eu quero estar magra nas Maldivas, Bruna. Tá, e tu tá comendo então esse chocolate a essa hora da manhã por quê? Ah, porque eu nem sei se eu vou mesmo. Você entende? O comportamento sabotador, ele vem porque você não sabe o que você quer. Primeiro, você não sabe nem quem você é. E aí tem aquela inconsistência entre na sua identidade. Quem você quer se tornar com quem você dá conta de ser hoje. Depois você não sabe o que você quer pra você. Não tá bem definido. Você até sabe, mas tá só na sua cabeça. Não virou uma meta. Não virou um objetivo, claro, bem definido, escrito. Terceiro, quebre o muro do orgulho. Sabe aquele endless loop lá que eu falei, do ciclo da autossabotagem? Medo, procrastinação, culpa, que te traz um comportamento de orgulho. Quebra o muro do orgulho. Taca pau nesse muro do orgulho. O que tá fazendo você se orgulhar? O que tá fazendo... O que você percebe que te faz ter armamento pesado em cima daquele muro do orgulho que tá defendendo aquela ferida? É crítica? É medo? É arrogância? É fuga? Quebra esse muro do orgulho. Livre-se desse comportamento de orgulho. Isso só te afasta de realizar o que você quer. 4, perdão. Entenda os seus valores e os seus princípios. E aqui eu vou fazer uma diferença entre valor e princípio, tá? Princípio é tudo o que é inegociável. Não negocio. Nem por uma mala de $1 milhão. Não negocio. Valores é tudo que pode se tornar negociável caso isso venha a ferir algum princípio. Hã? Como assim, Bruna? Explico. Meu princípio. Tenho alguns princípios na na minha vida. Nós todos temos alguns valores e alguns princípios. E, na verdade, eles são a mesma coisa, só colocados em caixinhas diferentes, tá? Então, por exemplo, para mim, Deus é princípio, meu relacionamento com Deus, a minha salvação é um princípio para mim. A minha família é um princípio para mim, não arredo o pé. Não tem nada que faça eu ir contra a minha família, entende? Eu quebrar esta perna na minha vida. Não quebro. Não é negociável, isso é inegociável para mim. Hoje em dia minha saúde, mas minha saúde já não foi tão importante. Antes um docinho era mais importante do que minha saúde. Então existem diferenças entre valor e princípio. E qual que é o problema? Quando a gente não consegue categorizar muito bem os valores e princípios nas caixinhas certas, a gente vira escrava de valor achando que é princípio. Que valor você negociaria para não ferir um princípio? Entende? Então hoje, por exemplo, amizade. Amizade é muito importante para mim, mas a amizade se tornou um valor e não mais um princípio. Porque se uma amizade for me fazer ferir o meu princípio de família, de Deus, de fidelidade, a amizade vai ficar em xeque. Agora, se você não sabe categorizar isso na sua vida, às vezes você acaba ferindo um outro princípio porque você acha que a amizade também é princípio. Tô dizendo os meus exemplos, tá, gente? Os seus, você precisa categorizar nas suas caixinhas. O que é valor e o que é princípio para você? E assim, eu defendo as minhas amizades, tá? Defendo muito as minhas amizades. Mas eu preciso perceber se alguma amizade minha vai ferir algum princípio meu, para que eu possa estar vigilante e entender, não, peraí, aqui eu preciso colocar um limite. Isso eu vou negociar. Essa amizade eu vou negociar para não ferir esse princípio. Entende? Então não é que valor é supérfluo, valor é qualquer coisa. Não, valor é muito importante, é um valor na sua vida. Só que ele é negociável caso vá te levar a ferir algum princípio. Beleza? Estamos bem combinados com relação a isso? Deu para entender, né? 5. Ressignifique as suas crenças. Quais são as crenças que te limitam? E quais são as crenças que te impulsionam? Ressignifique as suas crenças. Volto a falar da menina tímida. Ah, eu sou tímida, por isso que eu não faço tal coisa. Não. Você quer
os seus objetivos, a sua nova identidade, a nova roupagem que você quer vestir para você, te fazem precisar se expor, então mude essa crença, ressignifique essa crença, coloque ela no lugar certo, ressignifique suas crenças. Quais outras crenças você tem a seu respeito? Ah, eu não gosto de tal coisa. Ah, eu sou assim, sempre foi assim. Ah, eu não sou amada, ah, eu não sou importante, ah, eu sou rejeitada. Ah, ninguém gosta de mim mesmo, tudo que eu falo dá errado, tudo que eu tento fazer dá errado. Cara, nossa, crença bem ruim isso, gente. Crença bem limitante. Ressignifique essas crenças e cure as suas dores emocionais. Cure suas dores emocionais, as suas feridas emocionais transformam em vícios emocionais. Você precisa olhar para elas. Você se percebe muito crítica? Você se percebe muito controladora? Você se percebe arrogante? Cara, não precisa contar para ninguém. Não vou falar para você escrever aqui embaixo. Conta para você. Só assuma para você. Cara, eu percebo isso em mim. Eu percebo alguns vícios emocionais em mim. Eu percebo que eu me sinto culpada por tudo. Que tudo que acontece... Nossa, a moça caiu lá na esquina. A culpa é minha, sabe? Que ontem eu passei por lá e eu vi que tinha um papel no chão. Eu não tirei o papel do chão. Ela deve ter escorregado naquele papel que eu deixei lá. Ah, gente, pelo amor de Deus. Culpa, vitimismo, procrastinação. Às vezes um comportamento que é sabotador, ele se transforma num vício emocional, ou você só se sabota porque aquilo é um vício emocional. Olhe para os seus vícios emocionais, perceba eles e transforme eles. Quando a gente tenta proteger uma ferida, a gente sobe o muro do orgulho, né? Explicando lá no ciclo da autossabotagem, né? Medo, procrastinação, culpa e inevitavelmente você vai se deparar com orgulho. A gente sobe os muros do orgulho para proteger aquela ferida. Só que ao invés de proteger, a gente está se afastando de olhar para aquilo, de curar aquilo. Então quebre esses muros de orgulho. Ai, Bruna, mas a ferida vai doer, ela vai ficar exposta, assim, ela vai ficar exposta por um momento. Mas enquanto ela está lá dentro daquele muro de proteção, ela está só aumentando. Ela não está sendo curada, ela não está sendo resolvida. Você precisa olhar para ela. São essas feridas que vão fazer você desenvolver outros comportamentos que vão fazer você se sabotar. É por isso que a gente se sabota. Então, são essas coisas que nós precisamos fazer para parar de nos sabotar, para sair definitivamente de um ciclo de sabotagem. Saiba quem você é. Saiba quais são os seus objetivos, o que você quer para você e para sua vida. Pare de lutar contra as coisas que você quer para sua vida. Pare de lutar contra. Não julgue os seus objetivos. Não julgue as suas metas. Quebra o muro do orgulho. Olha para a ferida, vai doer. Sabe o mertiolate da nossa infância? A mãe falava. Tinha mãe que falava que não ia doer. A tia mãe falava, vai doer. A minha falava, filha, vai doer. Mas vai doer menos agora. Se a gente não passar o mertiolate, que vai doer um pouquinho agora, esse dodói vai ficar doendo mais tempo. Eu falava, tá bom, deixa doer agora. E de fato, o negócio era dia a dia que você achava, eu vou desmaiar. Mas depois ficava bom o negócio, não ficava? Assim é com qualquer outra ferida. Trazendo um exemplo bem lúdico aqui para nossa vida. Bem infantil para nossa vida. Quebra esse muro do orgulho, olha pra sua ferida, resolve esse trem aí, para de botar band-aid em cima do negócio que tá infeccionado. Eu tô falando, não tô falando do seu dodói no joelho, tô falando do seu dodói no coração. Beleza? Entenda seus valores e princípios, diferencie valor de princípio, o que é inegociável na sua vida. Não negocie coisas que são inegociáveis, não negocie os seus princípios por valores que são negociáveis. Ressignifique as suas crenças, meu bem, e cure as suas dores emocionais. Então reconheça o que você dá conta de fazer sozinho e movimente-se. Cara, eu dou conta de ser menos crítica. Eu dou conta de ser menos crítica, mas eu não dou conta de ser menos, sei lá, vitimista. Não dou conta. Cara, quando eu percebo, eu tô me vitimizando. Ai, meu Deus do céu, eu tô me vitimizando. O que você não der conta, peça ajuda. Perdoe e posicione-se. Isso faz você curar as suas dores emocionais. Perdoar pessoas
se perdoar, pedir perdão, especialmente para Deus, quando você percebe que você errou. E posicione-se com amor. Posicionamento não é briga, posicionamento não é luta, não é disputa, não é arrogância. Posicionamento é amor. É você poder dizer para as pessoas, você ser livre dentro de quem você é e dizer com amor para as pessoas o que você precisa que seja feito ou o que você vai precisar fazer. Espero ter te ajudado, espero ter trazido aí mais elementos para te ajudar a sair deste ciclo de autossabotagem, entendendo que ele é um comportamento que quer te proteger de alguma coisa. Beijo! Excelente semana para vocês. Tchau, tchau!